Rádio Intercultural. Olá, estamos começando aqui mais um Rádio Intercultural, Educomunicação nas ondas do rádio. Hoje nós vamos conversar aqui no nosso programa de Educação Intercultural e os Saberes Indígenas na Amazônia. Estou com uma convidada muito especial, que é a Nara Migueleno. Ela vai estar presente aqui com a gente para batermos um papo sobre a história do seu povo, a tradição, o costume. Nara, uma satisfação muito grande receber você aqui no Rádio Intercultural, Educação Ambiental nas ondas do rádio. Tudo bem com você? Como é que está a luta? Olá, boa tarde. Está tudo bem? É um prazer, viu? Muito obrigado. Que bom receber você aqui. E nesse momento você está falando comigo da onde? Então, eu sou Nara Migueleno, eu moro em Porto Velho, eu sou liderança, né, eu represento o meu povo aqui em Porto Velho e estou aqui para somar. Diz uma coisa, morando em Porto Velho significa que os miguelenos no momento estão desaldeados? Olha, nós somos em um número bastante significativo. Há miguelenos em Guajará, em Porto Velho, em Ji-Paraná, em Vilhena, em Cacoal, né? A maioria mora. Nós temos um número grande que mora lá na aldeia, que é no Porto Murtinho, e também temos uma quantidade também bem significativa em Costa Marques. Hoje você diria que vocês são uma população de quantas pessoas? 405. 405. Isso. E esses números, Nara, tem identificado quantas mulheres, homens, crianças? Olha, o início, para mim tentar levantar o número de miguelenos, eu comecei a fazer pesquisa sobre meu povo para tentar atualizar. E aí eu tô com um nome, uma lista com todos os miguelenos de Costa Marques, de Guajará, de Porto Velho. Então eu tô na fase que eu quero saber quantos somos, né? Terminei agora quinta-feira passada. Agora a gente vai ver quantas crianças, quantas mulheres e daí seguir adiante. E o que aconteceu com os miguelenos, que eles estão assim, digamos aqui, esparramados por 3 municípios do estado de Rondônia? Você disse que tem um pouco em Costa Marques, um pouco em Guajará, outro pouco em Porto Velho. O que aconteceu com vocês e por que vocês estão distribuídos entre 3 grandes municípios do estado de Rondônia? Então, eu participo de muitos encontros, viagens, e aí, num dos encontros que eu participei, eu fui questionada. Mas os miguelenos, eu pensei que não existisse mais. O que aconteceu? Vocês ressurgiram? Aí eu me apresentei e falei assim, olha, a gente sempre existiu, né? Isso até me deixa um pouco magoada, ofendida, porque essa palavra ela é ofensiva porque, para mim, soa como um distrato com o meu antepassado, porque eles lutaram, né? Eles lutaram. Eu estou na luta praticamente há 3 anos, mas tem os que lutaram lá atrás, tem os que já se foram. A maioria do nosso museu está indo embora. Então, assim, o diferencial do antes para hoje, a diferença é que não conseguiram nos calar, ninguém vai nos calar,
E hoje nós temos a gente procurou saber o direito que nós temos, né? Porque antes todo mundo tentava, porque ninguém conseguiu. Mas já tentaram muitas vezes, por diversas vezes, nos calar. E agora não, a gente tá mais unido, a gente procura os nossos direitos, a gente tem como correr atrás. E graças a Deus, querendo ou não, tem a bancada do COCA, isso encorajou muita gente. E nós temos uma arma, eu costumo falar que nós temos uma arma, que hoje é a rede social. Ela serve tanto para o bem quanto mal. E aí a gente se apega e qualquer coisa a gente tem uma arma que é o celular. Não, agora a gente pode gritar, porque a gente pode filmar, a gente pode fazer com todo mundo, olha, estamos sofrendo ameaça. Então, antes não tinha isso, né? Então, não é que os miguelinos ressurgiu. Os miguelinos, eles sempre resistiram. Porém, a gente está mais forte, a gente está mais atento às leis e sobre os nossos direitos. Tá certo. Nara, na verdade, eu estava dando uma pesquisada aqui sobre vocês e deixa eu só retomar essa informação aqui, que segundo uma versão que eu tive acesso, os Poroborá, eles foram aldeados pelos padres da congregação do Oratório, que fundaram um aldeamento em Limoeiro em 1711 e aparenta, inclusive, a presença dos miguelenos que vivia no mesmo povoado em Limoeiro, juntamente com os Poroborás, onde cultivava roças, criava animais e praticava, inclusive, todos os rituais e suas crenças e costumes. É esta a origem mesmo dos miguelenos, juntamente com os Poroborás, se remete a 1711, século XVII? Sim, a data sim, isso. Nós, enquanto povo migueleno, enquanto indígena, a primeira terra, o povoado foi em Limoeiro, sim. E aí veio a ordem que era para todo mundo sair, a expulsão, a própria FUNAI também, né? A própria expulsão. E aí o que aconteceu? Foi tirado um tanto para o Porto Murtinho, Guajará, Costa Marques, e aí eles iam jogando, né, para onde... E aí isso que aconteceu, que acabou que todo mundo uma boa parte se distanciou, mas teve sim ainda os teimosos, né, os resistentes, que só saíram no último minuto do segundo tempo, que foi no caso do meu cacique, o Tanadi, o Jucinaldo Tanadi. Eu vou aprofundar outras questões aqui com você, mas só para me entender. Então, se vocês são da origem aí do Limoeiro, e você, inclusive, fala que vocês foram expulsos. Então, veja só, eu fiz uma apuração e eu tenho comigo aqui Reserva Biológica do Guaporé, uma área protegida que fica aqui no estado de Rondônia, na fronteira com a Bolívia, né? Provavelmente está aí próximo de Costa Marques ou Guajará-Mirim, Limoeiro. Está mais próximo da onde? Costa Marques. Marques. O Limoeiro é assim, a nossa aldeia hoje, né? Agora, graças a Deus, é tido como aldeia, é o Porto Murtinho, que é distrito, o Porto Murtinho é distrito do São Francisco do Guaporé. Então, o Limoeiro é mais adiante, que o único tipo para chegar em Limoeiro é barco, é pela água. Então ali é o território ancestral de vocês. Sim, inclusive ele tem lá, hoje nós já temos acesso, permissão, enquanto indígena, nós temos permissão, mas nós temos que comunicar o CMBio. Quando a gente quer ir fazer uma visita, alguma coisa assim, infelizmente a gente tem que fazer um documento para a gente ter acesso, mas lá ainda tem muitos vestígios, né?
Lá tem ainda tem o cemitério, tem o piso da igreja, tem muita coisa ainda lá, por lá. E as árvores, né? Era bastante mangueiras, que o CMBio está com um projeto de destruir, porque, segundo eles, as mangueiras, né, que servia de alimento para os meus antepassados, eles falam que a mangueira não é do Brasil e ela não é bem-vinda, né? Então, nós temos toda essa demanda de problemas. São vários problemas, mas, Nara, eu estou refletindo isso aqui, e estou aqui dando risada através do semblante, que eu acho até engraçado, né? O território ancestral de vocês, e para entrar tem que pedir permissão, na verdade, para o IBAMA, né? Que o IBAMA, isso. O ICMBio é uma das estruturas do IBAMA. Do IBAMA. E aí vem uma questão muito interessante, que tem um pesquisador chamado Antônio Carlos Diegues, o Diegues particularmente, como a grande maioria dos pesquisadores chama, e ele fala do mito da natureza intocável. E aí ele faz um estudo para mostrar exatamente essa questão da legislação brasileira em relação à questão ambiental, às reservas de preservação, que ela foi construída, segundo os estudos dele apontam, com base na política e no pensamento americano, estadunidense, né, dos Estados Unidos. Porque é uma coisa muito contraditória, assim como vocês são daquela área, mas uma vez que se torna uma área de preservação permanente, vocês não podem mais permanecer ali. Então, eu me lembro dos estudos do Diegues, que ele vai mostrar que a legislação brasileira ela não corresponde à nossa realidade e, acima de tudo, ela cria este problema, porque é um problema, né? Por exemplo, quando um fiscal da CMBio fala, não, a mangueira não é natural daqui. Tudo bem que ela não pode ser natural da Amazônia ou daquele ambiente, mas com certeza tem muito a ver com vocês. Sim, né? A mangueira nos representa, forma de alimentos, né? E lá tem bastante, fora que eles já conseguiram destruir bastante. Então, na verdade, desculpa cortar. Na verdade, o que é o sentimento é que eles não só tiraram o nosso povo, o meu povo de lá, eles também querem acabar com as lembranças, com as raízes, porque os mais velhos, os nossos museus, já estão indo. E o que a gente tem de história que vai servir para os meus filhos, para os meus netos, ele está sendo destruído. Então, veja bem, nessa perspectiva, eu fazendo uma pesquisa também de uma área no Pantanal, onde foi criado a RPPN Sesc Pantanal, e eu me lembro que um senhor que fazia parte daquela área tradicional, ao norte dessa área está presente os índios burouros, né, que estão ali. E a maior parte das pessoas que vivia dentro da área que virou uma RPPN, uma reserva de patrimônio particular, para o Sesc, ela foi retirada, e aí o pantaneiro dizia assim, e dentro dessa área tem um riozinho que é um dos principais berçários de piranha. E a piranha é o principal alimento dessa população tradicional. Então, uma vez que aquela área se tornou área de preservação permanente em uma reserva particular, esses moradores não podem mais entrar na área. Então, significa que lá onde está a piranha, que é o principal alimento dele, ele não pode mais entrar para pescar. E aí ele usou uma expressão, que é isso que eu quero partilhar contigo aqui, e estava recordando, que eu achei muito interessante, que ele me disse assim, professor, agora o rio está preso, prenderam o rio.
Quer dizer, preso em que sentido? Preso para ele, porque o ambiente dele não é mais dele. Prenderam o rio. O rio agora está dentro de uma reserva. Ele falou: agora eu não posso entrar lá. Eu sou estranho para o meu próprio lugar. Ou seja, em outras palavras, traduzindo, se remete a um estudo quando o meu lugar virou parque. Ou, no caso de vocês, o território de vocês virou área de preservação. E hoje vocês não podem entrar, são estranhos a esse território e foram expulsos. É isso? Isso é verdade. É esse sentimento realmente que nós temos, porque no ano de hoje, ano passado, 2023, nós temos limite de quantidade de peixe, de qual peixe, não pode, tem que descer para o rio, você não pode levar, você tem que ir sozinho, não pode de dois, porque senão o IBAMA, ele fiscaliza. Então, assim, nós estamos presos, mesmo ali na aldeia do Porto Murtinho, a gente não pode, tem limites. Digamos, vai uma pessoa, um exemplo, que isso aconteceu, eu tenho um documento. Vai uma pessoa para o rio, uma ou duas, e ele traz para tantas famílias. A família tem 13 pessoas. Ele não pode trazer. A quantidade é o suficiente que dá para 13 pessoas, tem que ser menos. Isso a gente conseguiu, nessa reunião, levar o coordenador, muito bem acessível, tudo direitinho, e nessa reunião a gente conseguiu esse documento, conseguiu que a gente pode ir no nosso território. Eu falo nosso porque eu tenho muita esperança que nós vamos voltar para lá. A gente não, aí foi quando teve esse andamento positivo, mas o negativo, eles vão destruir os búfalos, eles estão com o projeto de destruir os búfalos. E búfalo, nós somos a raiz, nós somos a natureza, como que quem é raiz, quem é da natureza, nós sabemos, nós sentimos a hora que pode pegar tal espécie de peixe, essa não pode porque tem o processo. Então, que indígenas somos nós se a gente não tem essa sensibilidade? Eu acredito que não existe um indígena que não sabe a hora e respeitar os limites da natureza. E os limites da natureza que vocês sabem, hoje o ICMBio é que está ditando a regra. Isso, infelizmente, isso está acontecendo. Eu tenho informação que a reserva ela tem cerca de 615 mil hectares e hoje, na verdade, a informação é que era quase 800, foram reduzidas. E quando vocês foram expulsos, mas os fazendeiros ficaram? Ao redor lá tem fazendeiros, né? O maior problema sempre foi os fazendeiros. Se surgir um boato agorinha, os miguelenos vai haver uma assembleia, ou vai haver uma reunião, bem... A palavra correta, desculpa falar, mas é bem sinistro. A gente... É a parte que vem, que querem nos calar. Né? Então, assim, para ter uma noção... A nossa assembleia estava marcada para antes das eleições. Antes. E aí, quando vazou que ia ter assembleia, o que aconteceu? Surgiu vídeos de ameaças de fazendeiros e tudo mais, e mandaram para a gente. Tivemos que suspender a nossa assembleia, mudar e trabalhar em modo estratégico, né? A gente reuniu, fez uma comissão e ali a gente contou com o apoio de cada um para que não vazasse a data, nem os dias. Por quê? Porque a gente junta os miguelenos de Guajará, de toda a região, e aí a gente vai e volta. E quem fica lá? Quem sofre toda a ameaça? Então, pensando, né, nos parentes que vivem na aldeia,
a gente teve que desistir. E não foi a primeira vez. A primeira vez que teve, a primeira assembleia que aconteceu, que tem muitos anos, que inclusive o OCIMI sempre nos apoiou, e outros apoiadores, eles são prova, nós temos documentos, e tem que levar a Polícia Federal, o Ministério Público, tudinho para a gente se sentir seguro para poder acontecer a assembleia. E agora tivemos em fevereiro de 2023, não foi diferente. Não foi diferente, teve que o doutor Leonardo, do Ministério Público, teve presente, aí foi um representante da FUNAI, polícia, para fazer toda aquela segurança, para a gente poder juntar todos os miguelenos e dali sair algum projeto, a gente informar em questão como está o andamento do processo, né, da nossa demarcação. Então, para ter noção, para a gente se juntar, para a gente ter esse momento de acolher um ao outro, porque a gente não tem. E não é fácil morar na cidade. Eu tenho minhas vontades de ir lá no Rio, de comer um peixe fresco. Aqui tem o mercado, mas não tem o mesmo sabor, não é a mesma coisa. Não é quantas final de semana que dá uma, poxa, a gente poderia estar todo mundo junto. Não, é muito diferente. Quem está morando na aldeia sofre constantemente. A gente que está na cidade, não é porque a gente quer. A gente também sofre, a gente sofre quando vai numa fila. Ah, mas você... Não, eu sou indígena. Mas indígena, e daí que você é indígena? Então, há um desrespeito também muito grande. A gente se sente retalhado muitas vezes. Eu falo assim eu sou liderança, né, aqui em Porto Velho. O meu cacique, ele me dá essa autonomia, essa autoridade. E aí eu me coloco no lugar deles. Como é que eu tô com fome, eu vou no rio pescar, eu não posso ali no mercado porque só tem uma vendinha lá, e aí eu sou limitado ao peixe que eu quero comer, a tartaruga que eu quero ir pegar e comer, e eu tenho que... Eles barram a gente e coloca lá, olha, que sofre infração, e não coloca sequer que ele está lidando e que está falando ali com indígena. Aí, sabe o que foi falado na nossa assembleia? Que a gente chamou eles para conversar. Ah, mas não tinha espaço no papel para colocar que era indígena. Quando chega no Ministério Público Federal, no dia da audiência, aí que os promotores conhecem, a gente conhece o nosso povo, conhece. Não, mas esse nome aqui, ele é indígena. Por que não colocou que ele é indígena? Ah, desculpa, não tinha espaço no papel. Como? Então, há diversas, tem muita coisa, tem muita... aí é fácil falar assim, nossa, mas vocês ressurgiram? Não, mas há diversas situações que muitas vezes... retalhamento, que a gente acabou muitas vezes se recuando, porque era melhor. Agora não, agora a gente tem acesso ao coordenador, agora a gente pode se comunicar, a gente pode fazer uma reunião online, e aí a gente vai indo. Mas, infelizmente, a gente quer alcançar muito, nós vamos alcançar muito ainda, mas não é fácil nem para quem mora na aldeia e para quem está morando na cidade, que tem essa palavrinha, né? Eu sou indígena do contexto urbano. Eu não gosto muito de falar, olha, eu sou a Nara Migueleno do contexto urbano. Não. Eu sou a Nara Migueleno, onde eu quiser estar, onde eu for, independente. Esse negócio de contexto, eu tenho o mesmo valor de quem mora na aldeia. Quem mora na aldeia tem o mesmo valor que eu tenho. Então, a minha meta, o meu segmento é esse. Outra coisa, nós não temos, infelizmente, a língua materna. E muitas vezes eu vou no encontro, na Uni,
no Infro, em vários encontros que eu participo. E aí, muitas vezes, o próprio parente, mas eu sou diferente porque eu tenho a língua materna. Aí, no início, eu ficava assim, nossa, eu ficava me remoendo, me perguntando o porquê. E aí eu fui atrás. Aí eu falei, não. Aí eu falei, parente, vem, senta aqui. Eu fico muito feliz que você tem ainda a sua língua materna, que você sabe falar, que você se apresenta. Antes eu me reprimia, eu ficava chateada comigo mesmo, mas eu não tenho culpa se a forma que calaram o meu antepassado, a minha avó, eu não tenho culpa se colocaram a mordaça nela, se ela teve que ir para o trabalho escravo, se ela foi proibida de falar a língua dela, que ela só falava a língua dela, e ela foi mantida para trabalho escravo e era amordaçada, porque ela não podia falar. E se ela falasse alguma palavra na língua dela, ela era judiada. Até então que o meu avô de seringueiro foi trabalhar nessa fazenda e aí roubou ela. Foi o livramento da minha avó, foi o meu avô. E daí então é triste isso. Minha avó teve 17 filhos, tudo de parto natural. E aí minha mãe era a filha mais velha, pariu 11 filhos. Então, assim, eu sou uma das caçulas, eu falo assim, minha filha, nem sempre é bom você se identificar como indígena. E aí não, alguma coisa está errada, e aí me deu mais vontade de ir atrás, de buscar, de saber e estar por dentro. E aí foi que quando a gente se reuniu todo mundo, e foi falado um pouco da história, do que a vovó passou, do sofrimento que teve, e aí a gente passou a entender. Hoje não, hoje eu falo com muito orgulho, a nossa língua materna está em processo, com a Cledaiane, mais o professor Reginaldo, que é primo também, e se Deus quiser, em breve a gente já vai estar se articulando, na nossa língua a gente está resgatando, porque nós tem livros, tem muitas, o cacique, o irmão dele, ele fala assim algumas palavras, e aí a gente está nesse processo e acredito que vai dar certo. Mas a história mais ou menos do Migueleno, em questão da língua, foi essa questão. E o tronco linguístico dos Miguelendo é Macro-G. Isso. Você sabe alguma palavra já em Miguelendo? Não, é muito difícil de falar. Nós temos o dicionário, eu tenho, a maioria tem, que a gente tira xerox e distribui para todos, mas requer uma pessoa, exemplo, o irmão do cacique, né, que o irmão do cacique, ele era liderança antes dele, ele fala, ele se articula bem, mas assim, a gente lendo, é muito difícil. É importante, a gente até vai se programar para fazer uma assembleia, ela mais longa, para a gente ter ao menos umas 3 aulas, para aí a gente falar com segurança. Essa perca da língua materna, hoje ter só esse irmão do cacique como falante, que sentimento fica para você em relação à questão da língua? Você diria que a língua de vocês foi silenciada, foi roubada, foi esquecida ou sofreu um genocídio linguístico? Olha, eu acredito com um genocídio, porque nós tínhamos nossa língua, né? Eu posso falar com muita firmeza sobre minha avó, né? Que ela não falava em português, ela só falava na língua materna, e porque naquela época o fazendeiro então pegava, levava, como já não tinha, bem antes,
da minha avó, digamos assim, minha avó ela foi tirada da mãe, ela não foi criada com a mãe, e aí ela foi criada com uma senhora que criou ela, Dona Maria Amélia. Da Dona Maria Amélia, pegaram ela para trabalhar para serviço escravo. Era levado, olha, eu vou levar e ponto final, não tem essa. Não tinha essa de opção. E ela foi levada para trabalhar numa fazenda, e lá para os brancos, e lá ela não podia falar, ela muitas vezes realmente foi amordaçada, e o sentimento que eu tenho, acredito que todos, é de revolta, de ter arrancado a nossa identidade, tentaram arrancar a nossa identidade, e o sentimento positivo não é. Mas o que nós temos que fazer agora é pegar o negativo e correr atrás que o positivo ele fica, né? Para a gente, preciso dar força para o meu povo, eu preciso trazer meu povo para a luta, a gente precisa resgatar muita coisa, a luta ela é grande, não é fácil, não vai ser fácil, como nunca foi nada fácil para os miguelenos, né? O meu cacique mesmo, ele sofreu muitas ameaças, muitas, e ele nunca nem aceitou a proteção que tem outros, ou tem a forma protetiva, né? Então, até isso ofereceram para ele. Então, costumo falar que em nome do meu cacique, que ele é muito valente, ele sempre foi muito valente, ele nunca se curvou para nenhuma ameaça, e olha, é muita vontade da gente resgatar o nosso território, é muita vontade da gente estar naquele lugar que tem letras, que escreviam, tem muitos vestígios lá, é o nosso patrimônio, e com certeza o que vai nos fortificar é a gente recuperar a nossa língua materna. Muito bem, então, eu conversei aqui com a Nara Migueleno, nessa nossa primeira edição do Rádio Intercultural Educomunicação nas Ondas do Rádio. Na próxima semana a gente está de volta com ela aqui, falando ainda mais sobre o território, seu povo e sua luta. Rádio Intercultural.